Esse é o Mercado em Movimento e nós vamos falar agora sobre as principais notícias que podem afetar o mercado essa semana. O assunto do momento aí está na questão do corte de taxa norte-americano feito pelo Fed. Depois de discursos aí de membros do Fed, a gente tem um novo termômetro sobre a taxa. A taxa norte-americana está entre 4,5 e 4,75 pips atualmente. E para a reunião de dezembro, a expectativa é de 59% de um corte de 25 pips, ou seja, a taxa passaria entre 4,25 e 4,50, ou a manutenção da taxa atual, tá? Atualmente o que a gente tem? Há uma expectativa, que o Fed promova um corte de taxa de juros aí de 2024, reduzindo ainda mais 2025 e chegando aqui em 3% aqui depois de 2027. Contudo, isso vai depender principalmente dos dados de inflação e como o mercado está respondendo, vai responder à questão da elevação dos preços ao consumidor. O Fed vai olhar todos os indicadores e tomar essas decisões, Bom, esse resumo aqui da XTB traz para a gente o seguinte, o ponto-chave aqui do pronunciamento dos membros, O Thomas Barkin, membro votante do conselho, observou que o núcleo do índice do PCE provavelmente permanecerá em torno de 2% no segundo semestre, Espera que os números da inflação diminuam, embora existam incertezas sobre o impacto nas tarifas. Susan Collins, eleitora do Fed 2025, comentou que a política monetária está atualmente numa posição restritiva, que é muito cedo para antecipar o efeito das próximas eleições na economia, ou seja, o que aconteceu recentemente na eleição norte-americana. Por outro lado, o Alston, ele também eleitor em 2025, indicou que o Fed se concentra nas tendências de longo prazo e continua a avaliar se deve cortar as taxas, ou seja, sempre esses discursos são pautados aí na visão de que o Fed está pensando a longo prazo, Esse é o principal indicador dessa semana sobre as taxas de juros. Bom, o que mais que a gente tem aqui, Falando sobre taxa de juros, é bom a gente olhar aí como é que está o PPI, A questão da variação aí, da sazonalidade aí, da inflação. O que a gente tem, Total, a gente está falando aí na casa aí de 3,5, Se a gente tirar aqui refeição, energia e outros, a gente está falando aqui do número de 3,3 e total 2,4, A energia contribuiu bastante, os preços de energia estão menores, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, o total de 2,6. O preço da energia tem ajudado bastante, obviamente devido à queda do petróleo, Aqui commodities de energia, óleo diesel e gasolina, ou seja, a parte de energia tem contribuído bastante aí para baixar os juros, Se a gente olhar aqui na visão de um mês, a gente também vê esse efeito, Se a gente colocar aqui energia, ela que puxa o número para baixo aqui no gráfico, aqui no final de 2024, E de notícia, o que a gente tem, Trazendo um panorama geral, o PIB dos Estados Unidos continua com crescimento, com a taxa de juros entre 4,5 e 4,75, A relação dívida-PIB está em 122, contudo, a gente está falando de um gigante econômico aqui, Mesmo que a gente olhe aqui para o Brasil e a relação dívida-PIB está em torno de 85%, a gente vê um mercado americano, ele é muito mais robusto para comportar esse impacto, A taxa de crescimento do PIB nossa está menor do Brasil. A taxa de juros está em 11,25, quando nos Estados Unidos a gente está 4,50, 4,75, A taxa de inflação 2,60, a nossa 4,80. A taxa de desemprego deles está menor, 4,10, E o déficit nas contas públicas nossas aqui também está relevante. A população de cerca de 100 milhões menor, E, de forma geral, os dados econômicos dos Estados Unidos, eles suportam essa relação dívida-PIB, Sem contar que o dólar tem o efeito milkshake, ou seja, o dólar ele tem alta demanda no mercado, a moeda para se fazer negócio no mundo é o dólar. Então, quanto mais dólar impresso, ele consegue ser absorvido no mercado, enquanto no real não sobra o mesmo efeito, não ocorre o mesmo efeito. Bom, o S&P ele continua corrigindo, A gente já havia previsto essa lateralização, a gente vai falar logo à frente. Então, por enquanto, a gente tem acertado essa questão da lateralização.
né? A gente vai ver uma variação, mas isso aí é em torno de 50%. Os títulos públicos deu uma leve corrigida, agora está em torno de 417, né? O Fed, a Morgan Stanley acredita que o Fed vai cortar 25 bips nas próximas 4 reuniões. A gente pega aqui os principais índices, começando pela América, né? A gente tem aí o S100, o S200 aí com leve aumento, né? O S500 aí com ajuste de 0,4, fechou? Teve essa região aqui de lateralização, a gente comentou, né, que desde a vitória do Donald Trump houve realização de lucros, houve ajustes, houve notícias que colocam em dúvida o corte de taxa de juros, né? Então, esse número ainda continua nessa zona aqui do Fibonacci de 38,250, né? O Russell 2000 também está seguindo essa tendência de lateralização, né? Na Europa, a gente tem sentimentos mistos aqui, né? Queda na Itália, queda na França. O que mais aqui? Notícias a gente falou, né, sobre a questão da visão semanal e o calendário para essa semana. O grande destaque dessa semana, que vai mexer bastante com o índice S&P 500 e a Nasdaq, o fechamento aí, né, os resultados da Nvidia. Ela tem uma influência muito grande sobre o mercado e no último fechamento os investidores estavam de olho se os lucros viriam como expectativa, ou seja, a expectativa dos investidores não é ter lucro, é se esse lucro atende às expectativas do mercado, né? A Nvidia tem uma supervalorização em 2024 e está aí à frente do mercado de inteligência artificial. Bom, para essa semana, conforme a gente já comentou, tem mais discursos de membros do Banco Central, né? Com destaque aí na quinta-feira aí que vai mostrar a questão de vendas de casas, pedido de subsídio de desemprego, que é um ponto também que o Fed está avaliando a questão do pleno emprego. Então, pedido de subsídios é um termômetro para essa questão, né? E o PMI industrial, que a gente espera, a expectativa do mercado aí está em torno de 48,8. Esse indicador geralmente acima de 50 ele é positivo e abaixo de 50 ele é um indicador de baixa força do mercado, por assim dizer, né? Então são esses os principais números. O ouro continua em queda, apesar da leve correção. Deixa eu localizar o ouro. Pronto, o ouro continua em queda em relação ao topo anterior. Teve uma leve correção hoje, né? Fez alguns ajustes. Se a gente pegar aqui, a gente tem em torno aí desde a última queda aqui em torno de 3% de correção, saiu da zona de 2.500, 2.540 para 2.600, né? E o índice do medo, ele teve uma leve queda aqui também recentemente, né? O índice do Brasil, a gente comentou, está em queda também, né? Fechou em 128.700. O que mais aqui? A cotação do dólar está em torno de 5,74 e são esses os principais indicadores. Então, assim, o que vale a pena ficar de olho? Vale a pena ficar de olho no resultado da Nvidia. Sai quarta-feira depois do fechamento do mercado, então se você tiver alguma posição para entrar, tome cuidado, tá? O mercado pode o resultado pode agradar os fornecedores ou desagradar os fornecedores e você acabar sendo prejudicado nessa sua entrada, tá? Lembrando que isso não é recomendação de investimento, faz parte de um conjunto de notícias para que você tome a melhor decisão possível, então fique atento com o resultado da Nvidia, né? Para você não ser capturado, por exemplo, aqui, esses pavios aqui mostram a captura de stop, captura de liquidez, então é muito importante você não ser pego nessa armadilha. Então, quarta-feira, após o fechamento do mercado americano, ali por volta das 19 horas, o mercado americano está abrindo 11h30, horário de Brasília, tá? E vai ter outros resultados relevantes, por exemplo, ao Walmart, a gente vai conseguir ver, por exemplo, como é que está a questão do consumo, né? Tem um sentimento aí do consumo nos Estados Unidos, que com certeza já vai dar um termômetro aí sobre a confiança do consumidor, né? E a gente vai preparando, vai juntando todos esses indicadores para no final, na primeira sexta-feira do mês que vem, a gente ter o payroll, que é a folha de pagamento norte-americana, né? E ter toda a questão, o sentimento de como o mercado vai movimentar daqui para dezembro, onde a gente espera aí terminar o rally de Natal, beleza?
É isso, se gostou, deixa o like, curta, compartilha, comenta aí o que a gente pode melhorar, que informação você quer ver, né? Se discordar aí, deixa também a sugestão do que a gente pode melhorar. Valeu!